O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Olá para você que está acompanhando a programação da TV Porto Velho. Está começando mais um programa Sala de Opinião, mais um programa dedicado para a área da saúde. A área da saúde que tem sido tanto reivindicada nesse momento delicado que o mundo tem passado nesses últimos meses aí com relação à Covid-19. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho do curso de fisioterapia e da profissão também, o fisioterapeuta, principalmente nesses trabalhos da Covid-19, do novo coronavírus. Ao meu lado, Reinaldo dos Anjos, recebendo aqui nos estúdios mais uma vez, coordenador do curso de fisioterapia. Professor Reinaldo, coordenador, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. É uma grande satisfação sempre, participar do programa, fazer alguma contribuição em relação a essa pandemia aí, a gente está à disposição. Coordenador, começa contando para a gente então, nós estávamos aqui no Bastidores antes de iniciar o programa falando sobre a Covid e o professor Reinaldo testou positivo há uns meses atrás. Professor, conta como que foi essa sua experiência com o coronavírus aí. É verdade. A gente que trabalha na área da saúde tem uma probabilidade maior de contrair o vírus porque a gente está na linha de frente. Eu trabalho numa UTI, aqui de um hospital estadual,
E apesar de utilizarmos todos os EPIs, termos todos os cuidados, né, durante os procedimentos e tomar todas as medidas possíveis e disponíveis durante a prática da fisioterapia na unidade de terapia intensiva, existe sempre uma possibilidade, né? Eu acredito que essa infecção ela aconteceu em algum momento do trabalho, não sei dizer exatamente em qual, mas assim, analisando, né, os contextos nos quais eu convivo ali, eu acho que a possibilidade maior foi no ambiente de trabalho. E foi, graças a Deus, eu tive sintomas leves. Não precisou ficar internado? Não precisei ficar internado, fiquei somente em casa, tomando aqueles cuidados, né, com a saúde que tem que ser feitos e acompanhando os sintomas. Recebi toda a assistência da unidade de saúde na qual eu trabalho. Fizemos uma consulta médica, fizemos os exames necessários e recebemos ali todas as orientações que foram necessárias. E, graças a Deus, eu passei por essa aí ileso, né? E como que foi em casa? Tem muitas pessoas na sua casa, familiares? Teve todo mundo ficar isolado? Como que foi? Foram quantos dias nessa nova movimentação que você teve que adaptar dentro da sua casa com a sua família? Olha, nesse momento, dentro da minha casa só moram 2 pessoas, eu e a minha esposa. E eu tinha um convívio com os meus pais, né? Eventualmente fazia alguma visita e contato com os filhos, né? A partir do momento que eu comecei a ter sintomas, eu tive que interromper diminuir mais ainda, né, esses contatos, que já estavam sendo assim bem restritos, sempre com cuidados, com máscara, a certa distância. E aí eu interrompi totalmente e fiquei 15 dias em casa, só eu e a esposa, totalmente isolados, sem sair para nada. Esses sintomas leves que o senhor teve, quais foram? O senhor perdeu o apetite, não tinha vontade de comer, perdeu o olfato? Como é que foi? A gente tem percebido que os relatos a respeito desses sintomas, eles estão dentro de um grupo, né, de sintomas, mas cada pessoa tem um jeitinho diferente, né? No meu caso, eu tive muita dor de cabeça, falta de apetite, como você colocou, tive uma sensação de garganta arranhada, aquela coisa, mas não passou disso e também não tive nada de coriza, nem de espirro e nem tosse, né? E febre. Então, esses são os principais sintomas que tem se falado, né, na mídia, em todo o Brasil, em todo o mundo, que é a dor de cabeça, a tosse, a febre. Porém, algumas outras pessoas têm relatado a diarreia. A diarreia, ela, de fato, ela pode ser caracterizada ou inserida nos sintomas da Covid-19 ou ainda é algo que está sendo estudado? Não, a diarreia é um sintoma que realmente acontece nos casos de Covid e que pode ser colocado, sim, considerado, né, como um dos fatores que ajudam, né, na suspeita daquele diagnóstico, né? Eu não tive episódio de diarreia, não sei porquê, mas é um sintoma que deve ser considerado, sim, e que está fazendo parte dos relatos de muitas pessoas que foram acometidas pelo vírus. Olha, para você que acompanha o programa Sala de Opinião, estamos falando sobre a área da saúde mais uma vez e vamos reforçar a fisioterapia, porque, professor, tem gente que acha que a fisioterapia é massagem, né? Tem gente que acha que fisioterapia é fazer uma massagem aqui, relaxante ali, ou somente para fazer a recuperação de acidentados. E não é bem assim, né? Explica para quem está em casa o verdadeiro papel do fisioterapeuta. Isso, a fisioterapia ela é bem mais complexa, né, do que isso. A amplitude das suas intervenções ela é muito grande, né? E olha, não te interrompendo, mas só para falar, vocês perceberam aqui no início do programa que ele falou que trabalha em uma UTI, né, uma unidade de terapia intensiva. E você vai entender também daqui a pouquinho, né, nós iremos falar no programa Sala de Opinião, os diversos campos de atuação, sim, para o fisioterapeuta, e a UTI é sim um deles, e ele vai explicar, o fisioterapeuta aqui vai explicar o trabalho que é feito na UTI. Prossiga, professor. O trabalho da fisioterapia, ele se volta para uma questão que a gente chama de funcionalidade, né?
Na verdade, o objeto de trabalho e de intervenção, de estudo do fisioterapeuta é o movimento, né? Então, no corpo humano, qualquer estrutura que esteja relacionada ao movimento ou que tenha o seu movimento comprometido, é ali um campo de atuação, de intervenção do fisioterapeuta. Então, nesse caso, nós ampliamos assim, além da questão músculo-esquelética, articular, nós também intervimos sobre restrições de movimento que acometam alguns órgãos. O aparelho respiratório, né, os pulmões, eles são um exemplo desses sistemas sobre os quais o fisioterapeuta pode atuar. E daí a importância do fisioterapeuta dentro de uma unidade de terapia intensiva, por exemplo, já que a gente tocou nesse assunto, né? Então, sempre que tem algum acometimento, alguma restrição, algum comprometimento de movimentos que estejam ali no corpo humano, isso se torna um objeto de estudo de intervenção do fisioterapeuta. Então, a fisioterapia, ela se atém à recuperação, à prevenção da restrição, à recuperação dos movimentos do corpo humano. É uma profissão considerada nova, antiga? No Brasil, é uma profissão nova. Desculpa. No Brasil, é uma profissão nova. A nossa regulamentação, ela data de 13 de outubro de 1969. Então, estamos partindo para o aniversário 51. Fizemos 50 anos no ano de 2019. E a gente está assim, se desenvolvendo muito. Creio que no Brasil, apesar da pouca idade, comparada a outras profissões da saúde, ela se desenvolveu muito rápido dentro do aspecto científico e na qualidade, né, do atendimento, nas contribuições que essa profissão tem trazido para a sociedade. Eu acho que a fisioterapia cresceu muito, mas ainda tem muito que crescer porque, de fato, ela é bem jovem. Só para a gente encerrar esse bloco aqui, antes de ir para o intervalo, quantos campos de atuação o fisioterapeuta tem, mais ou menos? Olha, se a gente acessar o site do COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, nós vamos encontrar lá 15 especialidades reconhecidas pelo COFITO. Agora, a gente está trazendo aqui o professor e coordenador Reinaldo dos Anjos, fisioterapeuta também, principalmente para que nos próximos blocos aqui, nós vamos convidar você que tem um interesse em ingressar no ensino superior na área da saúde, está em dúvida, pode ser que a fisioterapia seja o curso que você está procurando para ingressar na área da saúde. São mais de 15 especialidades para você, para o mercado de trabalho, para você abraçar o mercado de trabalho. Inclusive, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, o mercado de trabalho para o fisioterapeuta antes e depois dessa pandemia do novo coronavírus. Não saia daí, porque o programa Sala de Opinião volta já. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, engenharia de alimentos por R$ 499 mensais, odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente,
chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião, recebendo o coordenador do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca, Reinaldo dos Anjos. Reinaldo, aqui no bloco anterior, relatou como foi sua experiência, né, com o coronavírus, foi positivado, fez o teste, deu positivo, né, passou uns dias aí não tão bons, vamos dizer assim, e também falamos aqui sobre a amplitude que o mercado de trabalho tem para o profissional fisioterapeuta. Vamos falar sobre o mercado de trabalho. Agora, você que quer ingressar no ensino superior e pretende escolher um curso da área da saúde, fisioterapia pode ser sim o seu curso. Então preste bastante atenção aqui nesse nosso bate-papo para você, quem sabe já fazer uma ligação daqui uns dias, fazer sua inscrição. Nesse site que está aparecendo aqui na sua tela, você vai fazer o seu vestibular online, Finca e Metropolitana. Tem finca também em Jaru, a Finca Unicentro, e a Finca Vilhena, no Cone Sul. Inclusive, mandar um abraço para todos aí do Cone Sul, do estado de Rondônia, Vilhena, Cabixi, Cerejeiras, enfim. Coordenador, mercado de trabalho para o fisioterapeuta. Como que o senhor faz esse comparativo do antes e agora vamos ter que falar de um depois, de um pós-pandemia, né? Um antes, um durante e um depois. Antes, qual que é a principal diferença que o senhor tem visto para essa atuação do fisioterapeuta durante a pandemia? Olha, essa pandemia ela trouxe uma necessidade de assistência à população bem maior, assistência em saúde, né, assistência social. E o ambiente hospitalar, ele teve que se preparar para receber uma quantidade, não sei dizer assim ao certo quantas vezes, mas vamos colocar assim, que talvez tenha triplicado a quantidade de pacientes dentro das unidades hospitalares, dentro das unidades de terapia intensiva. A necessidade de vagas em UTIs aumentou muito, a gente tem acompanhado isso na mídia com bastante tranquilidade, porque é só ligar a TV que a gente já percebe essas informações. E dessa forma, o corpo de saúde que dá assistência a essa população teve que aumentar, teve que ser ampliado. Nesse contexto, a fisioterapia, que está ali cuidando da recuperação, da manutenção da função respiratória e da recuperação dessa função respiratória após o acometimento pela Covid-19, ela teve que ser ampliada também e o mercado para fisioterapeutas que trabalham com fisioterapia respiratória, fisioterapia pneumofuncional e fisioterapia cardiológica, ela cresceu muito. Aqui no estado, nós temos visto a contratação de fisioterapeutas diariamente. Domingo agora, não, essa semana, acho que foi ontem, o governo do estado lançou uma convocação para muitos profissionais fisioterapeutas de outras áreas também, mas que a gente tem visto é que está assim, um mercado dentro da terapia intensiva e da área de respiratória
cresceu demais, né? Antes da pandemia, a fisioterapia intensiva, a fisioterapia pneumofuncional eram áreas já bastante respeitadas, né, com o seu espaço garantido, assim como a fisioterapia traumato-ortopédica, a fisioterapia em uroginecologia. Contudo, por ser uma pandemia que tem características de acometimento de aparelho respiratório, a fisioterapia intensiva e a pneumofuncional elas estão muito em evidência e estão ajudando muitas pessoas a manter a sua função respiratória e melhorar a sua qualidade de vida. Então, cresceu muito. Coordenador, o senhor considera que, obviamente, o coronavírus veio e mudou muita coisa, foi preciso mudar muita coisa ou, de fato, apenas a gente teve que potencializar algumas coisas que já existiam, como, por exemplo, o uso da máscara ou outras coisas? Como que foi na fisioterapia? Mudou muita coisa ou a fisioterapia utilizou mais daquilo que não era tão utilizado? A Covid-19, ela é completamente, assim, única, né? Assim, ela tem características muito particulares, né? Muito dela mesmo, né? E como o vírus é um vírus novo, não só dentro da fisioterapia, mas falando de outras áreas da saúde, a gente teve que ir, assim, fazendo uma abordagem com muito cuidado, com muito zelo, né, pela saúde do paciente, porque é uma coisa nova. Então, assim, não havia certeza quanto à efetividade, à eficácia das nossas intervenções, a forma de abordar o paciente ali dentro do ambiente da unidade de terapia intensiva, as técnicas, né, de intervenção, medicamentos, né, específicos não há ainda. Né? Então, o que a gente fez foi aproveitar experiências com pandemias anteriores, pandemia de H1N1, que aconteceu em 2009, e um conhecimento sobre outros tipos de coronavírus, que é o que apareceu em 2002, foi o SARS, né, que é a síndrome respiratória aguda grave, e um que apareceu em 2012, que foi o MERS, que seria a síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, a gente aproveitou o conhecimento de fisioterapia e de saúde com essas experiências anteriores e trouxemos para o paciente com Covid-19, mas fazendo observando algumas características bem particulares da Covid-19 e fazendo as mudanças que foram necessárias. Mas estamos ainda estudando, os pesquisadores estão publicando, pesquisando sobre uma intervenção que de fato seja eficaz. Temos aí as associações de fisioterapia, as sociedades de fisioterapia intensiva e fisioterapia respiratória sugerindo, né, protocolos, sugerindo guias, publicando guias de prática clínica para a melhor abordagem possível do paciente com Covid-19. Mas essas pesquisas que têm sido feitas com relação à fisioterapia, novas técnicas estão sendo estudadas também de abordagem, de atendimento ou somente adaptações? Novas técnicas, não, né? Eu diria que não, mas a grande questão seria quais técnicas são as mais eficazes e as que trazem mais benefício para os pacientes com Covid-19 em cada fase dessa doença, né? Tanto na fase aguda, aquela fase inicial, quanto no pós-fase aguda, né? Então, temos ali um arsenal de técnicas de fisioterapia, formas de abordagem dentro da unidade de terapia intensiva, ventilação mecânica, e o momento é de observar e de estudar quais são as abordagens mais benéficas para o paciente. Novas técnicas a gente isso não tem sido debatido, né? Mas sim se uma técnica é melhor ou se ela pode causar algum tipo de problema para o paciente, ou o melhor momento. Essa técnica ela não é interessante na fase aguda, mas no pós-Covid, ali, após a recuperação, a partir da saída da unidade hospitalar, ela já se torna interessante. Então, seria fazer esse refinamento aí que tem sido mais discutido, né, no meio científico.
Para você que acompanha o programa Sala de Opinião, estamos aqui com o Reinaldo dos Anjos, coordenador do curso de fisioterapia, falando sobre esse papel importante do fisioterapeuta diante da pandemia de Covid-19 aqui no estado de Rondônia. Nós temos que fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho nós estamos de volta com mais bate-papo para você sobre essa situação e também o papel do fisioterapeuta. Não saia daí, o programa Sala de Opinião volta já. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Meu nome é Reinaldo dos Anjos e sou o coordenador do curso de fisioterapia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estamos aqui no Centro de Reabilitação, numa aula prática da disciplina de recursos terapêuticos manuais. Nessa disciplina, os alunos desenvolvem habilidades voltadas para o tratamento de pacientes com alterações de movimento através de técnicas manipulativas e de mobilização de tecidos moles. Toda a estrutura que você precisa tem na finca. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião, recebendo o professor Reinaldo dos Anjos, coordenador do curso de fisioterapia do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Coordenador, teve algum momento da sua carreira como fisioterapeuta que o senhor imaginou passar por um momento como esse, essas mudanças que têm acontecido durante esses últimos meses? Interrompe a aula, vai voltar a aula, não vai, fecha comércio e abre comércio. Como que o senhor tem visto essa movimentação? Como que o senhor tem vivido isso? Jamais pensei que passaria por situação parecida, né? A experiência que, sendo da área da saúde, a experiência que a gente teve com uma pandemia, no meu caso, foi a pandemia de 2009, que foi de H1N1, que não chega nem aos pés dessa pandemia atual, né? A Covid-19 chegou, assim, esse vírus novo chegou com uma força, né, com um impacto muito grande
em várias áreas da nossa vida, né? Como professor, estando na coordenação do curso de fisioterapia, isso foi um desafio enorme. E houve a necessidade de um contato assim, muito próximo e constante, contínuo com o nosso núcleo de apoio pedagógico, com a direção acadêmica, para entregar aos alunos o melhor ensino dentro desse contexto incerto, né? Então, assim, num dia a gente faz uma programação com aulas práticas, com aulas teóricas, com atividades, e no outro dia vem um decreto estadual e fala assim, ó, tá todo mundo isolado em casa, proibido de se aglomerar, né? E eu tive sorte por estar nessa instituição nesse momento, porque a gente recebeu todas as orientações possíveis, as melhores, fizemos uma mudança muito rápida, com uma qualidade muito grande em relação à estrutura de ensino, né? De ensino virtual. Isso. Inclusive, era isso que eu queria perguntar para o senhor, como é que foi essa mudança, né? Principalmente dos professores que o senhor coordena, alguns às vezes não têm habilidade para fazer um vídeo pelo celular e falar em frente às câmeras, porém, o coronavírus teve que fazer com que essa pessoa se adaptasse ao momento, em dar aula na frente do computador, olhando para uma câmera, conversando com os outros alunos. Como tem sido esse modelo de aula da fisioterapia, esse modelo remoto, né? São as aulas ao vivo mesmo, não são aulas gravadas. Como tem sido essa mudança para esse tipo de aula, tendo em vista que a fisioterapia é algo muito prático, né? Tem que estar o tempo todo na prática. É verdade. Os nossos docentes, eles têm uma disposição para se desenvolverem do ponto de vista pedagógico muito grande. Então, claro que dentro do grupo sempre há aqueles que têm uma disposição maior para gravar, para falar, né, para as câmeras, para interagir virtualmente ali. E tem outros que são mais acanhados, não gostam, né? Tem uma desenvoltura um pouco mais introvertida ali, quando está diante de câmeras, né? Contudo, a situação da pandemia exigiu essa superação dessas Perder um pouco do medo, né? Isso. Da vergonha. Exato. E eu te digo que nós tivemos belíssimas surpresas dentro do nosso grupo, né? Aqueles docentes que a gente achava que talentos escondidos. Nossa, né? Foram revelações incríveis. Assim, tivemos aulas sensacionais, virtualmente, remotamente, e com assim, a criatividade e o cuidado, né, com a qualidade dessas aulas por parte dos docentes foi uma coisa assim, muito marcante e emocionante até, né? Tenho recebido na coordenação muitos elogios de vários alunos falando assim, nossa, professor, as aulas em alguns momentos foram até melhores do Isso que as pode aulas acontecer, né? Às vezes a pessoa está o tempo todo dentro da sala de aula tal, e às vezes ela tá no automático já, né? Exato. E às vezes a aula remota ela tem que ser feita de uma maneira para que o aluno preste mais atenção, porque ele está na frente de um computador, ele está na frente de um celular. Exato. Tem outras coisas do lado dele que pode ser uma distração. Isso mesmo. Como que tem sido para vocês? Vocês professores, obviamente eu já fui aluno inclusive da instituição, eu sei que o professor sabe quando o acadêmico dentro da sala de aula, ele não pegou de fato completamente o assunto. E ali o professor está na frente dele, tem aquele momento de, peraí, por que você não entendeu? Agora, como que vocês têm feito para perceber isso remotamente, né? Às vezes está ali, abre o computador ali com a tela, tem um monte de aluno ali, você explicou o assunto, como é que você faz para você saber e ter aquela sensibilidade de ver que aquele acadêmico ali, daquele quadradinho ali mais de baixo ali, não pegou o assunto 100%? É um desafio, né? É um desafio. A gente está aprendendo e se desenvolvendo constantemente. Eu vou te falar aqui uma experiência que é uma experiência minha, né? Com uma técnica que você desenvolveu para perceber essa situação? Não chega a ser uma técnica, né? Não é algo tão complexo, mas
creio que o que a gente faz em sala de aula, em relação à atenção com o aluno, né, a observar, a fazer constantemente uma avaliação, né, de como que a informação está sendo recebida pelos alunos, eu acho que a gente consegue, já que estamos numa aula remota, né, ao vivo, estamos ali interagindo, né, é uma aula exclusiva, né, ali que está sendo ministrada, existe a possibilidade de a gente manter contato com os alunos. Então, uma coisa que eu tento constantemente me atento, né, em fazer seria frequentemente durante a abordagem do conteúdo a gente para e fala assim, vamos lá, João, como é que você recebeu essa informação? Está tudo certo? Ficou alguma dúvida? O que você pensa a respeito desse ponto? Ricardo, o que você está achando? Como é que foi? Como é que você entendeu isso? Né? Então, vamos lá, não pode sair daqui com dúvida. Então, a gente está sempre fazendo esse contato, né, se aproximando dos alunos para ter esse feedback. E aquele aluno que não comenta, que não fala nada, que fica ali só presente online ali, esses são os primeiros que eu procuro. Né? Então, a gente está fazendo essa constante avaliação e reavaliação da forma como o aluno está recebendo. E isso durante, né, a aula remota. Agora, o que tem sido feito também e que tem ajudado bastante são disponibilizar para os alunos outras formas, outros canais de acesso ao conteúdo que foi ministrado offline. Por exemplo, podcasts. Professores, docentes do curso de fisioterapia criaram podcasts, né, que são arquivos de áudio com os mesmos temas das aulas, das disciplinas, e deixaram isso disponível nas várias plataformas digitais que estão aí, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, e coloca o link dentro da nossa sala de aula virtual no tópico do assunto que foi abordado ali na semana. Então, o aluno tem acesso à aula virtual, ele tira as dúvidas, tem as atividades que são orientadas e conduzidas pelos docentes, acompanhadas, e ainda tem acesso a outros canais, outras formas de acessar o conteúdo com outros formatos para agilizar esse processo de compreensão, de conhecimento, né, de aprendizagem mesmo. Esses são os profissionais que o Centro Universitário Aparício Carvalho Finca, a Faculdade Metropolitana, Finca Unicentro e Finca Vilhena, em Jaru e no Cone Sul, oferece para você. Só essa adaptação são coisas que eu acho que inclusive não estava no roteiro da instituição, né? Esse é o algo a mais que a instituição oferece para você. Os próprios professores criaram aí podcasts sobre sobre os temas e disponibilizaram para os acadêmicos, né? Para que os acadêmicos possam escutar o dia inteiro falando sobre aquele assunto. Nós vamos continuar falando sobre isso após o intervalo. Não saia daí porque o programa Sala de Opinião volta já. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias,
É necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião, recebendo o coordenador do curso de fisioterapia, Reinaldo dos Anjos. E no bloco anterior, estávamos falando aqui sobre essa nova forma de captar aquele aluno que não entendeu muito bem do assunto, de dar essa aula remotamente, né? Essa dinâmica. A pergunta que fica do bloco anterior, coordenador, é com relação às aulas práticas. Como que vocês têm adaptado a essa situação? Agora que já foi, né, relaxado aí o isolamento social, pode ter uma aproximação um pouco maior, mas obviamente sem perder o contato com o vírus. Durante as proibições, tivemos que somente ter as aulas remotas ou de alguma forma foi adaptado algo para uma aula prática? Como você colocou no início do programa, a fisioterapia é algo assim, ela exige muita prática, né? Muita manualidade, muito esquema corporal ali na hora de executar, de aprender as técnicas fisioterapêuticas, as formas de intervenção nas várias áreas que compõem a nossa formação. Nesse contexto, tivemos sim esse desafio que foi pensar nas aulas práticas nesse momento de restrição, nesse momento de distanciamento social, tanto em respeito à legislação, né, aos decretos, às determinações dos órgãos responsáveis por esse controle da saúde pública, quanto por uma questão mesmo institucional, de ter o cuidado em manter a integridade física, a segurança em saúde dos nossos acadêmicos e dos nossos professores. Nesse semestre, nós tivemos que, naquelas disciplinas que tinham aulas práticas, nós tivemos que, de fato, deixar essas horas de aulas práticas para um momento em que houvesse essa possibilidade de presença, né, de aulas presenciais. Então, tivemos as horas teóricas todas ministradas, remotamente. Tivemos demonstrações de técnicas de fisioterapia por via remota, como eu comentei antes, os nossos docentes, eles fizeram de tudo para beneficiar o aluno, né, em relação à aprendizagem, quanto às técnicas fisioterapêuticas, as intervenções. Contudo, tivemos que deixar essas aulas práticas para um outro momento. Esse momento, me parece que está chegando. Nós já temos um planejamento pronto para as horas práticas do semestre passado, né? A gente tem que flexibilizar o calendário, os horários, e todas essas horas práticas elas vão ser ministradas agora no segundo semestre desse ano, assim que pudermos trazer os alunos para a instituição, claro, fazendo aquele revezamento, né? Tantos alunos vêm hoje. Não vão vir todos os alunos de uma vez, é só um número reduzido de alunos, né? Mantendo todas as medidas de segurança e de saúde que são necessárias para esse momento. Mas a gente vai ministrar, assim, todas essas horas práticas.
Professor, estamos chegando ao fim do programa Sala de Opinião e eu queria que o senhor falasse mais um pouco sobre o curso de fisioterapia aqui da instituição, da estrutura, você, e convidasse também aquela pessoa que está assistindo, que tem uma dúvida, que quer ingressar no ensino superior, que acha que não dá tempo mais, que acha que já ultrapassou a idade para iniciar um curso superior, mas não, dá tempo ainda, né? Nossa, dá demais. Não há momento ruim, né? Eu penso que se você está com esse sentimento, né, de que tem um curso, que você precisa fazer um curso superior, esse é o sentimento que está te falando assim, ó, essa é a hora. Tira todos os confundidores da sua cabeça, esquece aquelas vozes que te afastam dessa meta e siga em frente. Esse é um excelente momento para começar um curso de ensino superior. E eu sou suspeito, mas vou falar aqui, é um excelente momento para fazer o curso de fisioterapia. A gente está vendo aí a importância que essa profissão tem dentro da equipe de saúde, as contribuições que ela tem trazido para a saúde, para a recuperação dessas pessoas que foram acometidas pela Covid-19, a importância que a fisioterapia tem no manejo da ventilação mecânica. Então, as UTIs, o funcionamento de uma unidade de terapia intensiva fica muito melhor quando tem um fisioterapeuta, e esse profissional tem sido requisitado. O mercado de trabalho, por conta dessa necessidade da população, se abriu muito dentro dessa área, e teremos aí as pessoas que estarão em recuperação dessa Covid-19, né? A gente chama de uma intervenção pós-Covid. Então, temos pessoas e sem contar também que as outras doenças, o Covid não matou as outras doenças, né? Isso, as outras doenças ainda estão aí e é preciso tomar cuidado não só com o coronavírus, né? Exatamente. Então, e o fisioterapeuta também já estava dentro da UTI antes da Covid-19, né? Já, é verdade. As outras áreas de fisioterapia, elas ganharam um destaque especial também, e aí aqui eu falo... vou citar aqui a fisioterapia na saúde da mulher, né? Falando aqui especificamente sobre a musculatura do assoalho pélvico. A gente acha que é uma coisa distante, mas não. Uma coisa que a gente tem observado é que algumas pessoas acometidas pela Covid-19, elas têm a necessidade de fazer um tratamento no pós-Covid com um fisioterapeuta ou uma fisioterapeuta que atue na saúde da mulher, porque há um enfraquecimento muscular de forma global, e isso pode acometer a musculatura do assoalho pélvico, e a pessoa, mulher ou homem, pode ter ali uma incontinência, desenvolver uma incontinência urinária, por exemplo, né? Então, creio que as necessidades das outras áreas de atuação de fisioterapia nas outras áreas aumentou também, né, por conta também dessas consequências que a Covid-19 trouxe, né, e está trazendo para a população. Então, é uma profissão assim que tem muitas áreas de atuação, muitas formas, muitos campos de trabalho. Você pode atender em casa, em domicílio, você pode atender numa clínica, você pode ter o seu consultório, você pode trabalhar no hospital, você pode trabalhar em associações, em empresas, né? Então, é um campo muito vasto e de forma autônoma. O fisioterapeuta é um profissional autônomo, profissional de primeiro contato. Não há necessidade de atuar somente depois de um outro profissional, não. A fisioterapia é autônoma. Primeiro contato, você pode ser o primeiro profissional de saúde a ser consultado pelo seu cliente, pelo seu paciente, e a partir daí você encaminha para os outros. Então, é uma profissão que traz muita liberdade, muita flexibilidade na hora de buscar se colocar no mercado de trabalho. Professor, por que escolher o curso de fisioterapia da Finca? A Finca é a instituição que tem a melhor estrutura de laboratórios, a melhor estrutura de docente, uma estrutura organizacional administrativa de altíssima qualidade. O nosso currículo, a nossa matriz é uma matriz nova, moderna, adequada ao contexto de saúde e de tecnologia que a sociedade tem hoje.
é um profissional, o profissional que é formado aqui vai ser um profissional com uma desenvoltura no campo de trabalho de muito destaque, por conta da atualização que os conteúdos dentro das várias áreas da fisioterapia têm, e uma coisa que é muito importante, uma atuação, uma abordagem da fisioterapia alinhada com as últimas evidências científicas que temos nos dias de hoje. Então, eu recomendo um corpo docente espetacular e todas as condições, mesmo em épocas de dificuldade, como uma época de pandemia, de restrição, temos aqui um curso que funciona de forma fluida, de forma contínua e com alguns desafios, que esses desafios foram impostos ao mundo inteiro, mas que estamos conseguindo superar. Faz parte do cotidiano, né? Exatamente. Então tá aí. Para você que deseja ingressar no ensino superior, o telefone está na tela, o endereço eletrônico também está na tela para você fazer a sua inscrição. Professor, coordenador Reinaldo dos Anjos, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o curso de fisioterapia, falar sobre a fisioterapia e me coloco à disposição da instituição, já estou à disposição 100% e me coloco à disposição de todos os nossos telespectadores para tirar dúvidas e conhecer a estrutura do nosso curso. Muito obrigado mais uma vez e aqui chegamos ao fim de mais um programa Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Meu nome é Natália Cidrim, sou professora de avicultura do curso de zootecnia no Centro Universitário Aparício Carvalho. As aulas práticas realizadas na Fazenda Escola têm o intuito de colocar em prática o que eles assistem em sala de aula, como cálculos de índice zootécnico, práticas de manejo, para que eles possam ter uma vivência real da criação de aves de postura. Toda a estrutura que você precisa tem na finca.
laboratório de microscopia da faculdade, onde os alunos analisam os elementos celulares nas amostras de sangue, que chamamos de hemograma. Isso garante a associação dos aprendizados nas aulas teóricas com os achados clínicos nas aulas práticas. Sou professora Tássia Ferreira, professora de hematologia do curso de biomedicina do Centro Universitário Paris Carvalho.